seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Sejam bem-vindos à terceira edição do videocast da BMJ. Eu sou Érico Oyama, consultor de análise política da BMJ, e nesse episódio a gente fala das dificuldades do governo para aprovar um pacote que eleva a arrecadação diante da resistência do Congresso. Ainda tratando de pautas tributárias, a gente comenta o projeto de lei que leva para R$5 mil a isenção do imposto de renda. Ainda no Congresso a gente tece comentários sobre a instalação da CPMI e do INSS. E por fim, a gente fala sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal no julgamento dos atos do dia 8 de janeiro. Eu vou aqui apresentar os nossos convidados. Gabi, por favor. Oi, tudo bem, pessoal? Eu sou a Gabriela, head de Jurídico e Tributário da BMJ. Bom estar aqui com os nossos ouvintes nessa versão em vídeo e com todos vocês, colegas. Quem está aqui também com a gente é a Letícia Silva. Por favor, Letícia, se apresente. Olá, pessoal. Eu sou a Letícia, especialista de engajamento da BMJ e também animadora oficial da quadrilha da nossa festa junina aqui na nossa empresa. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E o Haroldo também faz parte desse episódio. Seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado, Érico. Eu sou o Haroldo, coordenador de Jurídico Tributário. É um prazer fazer parte dessa mesa de peso, né? Por falar em pauta tributária, até por isso a gente trouxe a Gabi e o Haroldo. O governo está com uma dificuldade imensa para conseguir avançar o pacote para aumentar a arrecadação. Tem um vai e volta do decreto do IOF. Letícia, eu queria começar te ouvindo. Quais as dificuldades do cenário político que envolvem toda essa resistência do Congresso em aprovar esse pacote para aumentar a arrecadação e os cofres públicos do governo federal? Bom, pessoal, acho que é importante, antes de tudo, trazer um pouco do cenário político de como foi essa perspectiva, a edição do decreto, como isso chegou para o Congresso Nacional. Lembrando que o decreto é uma ação ali legítima do Poder Executivo, mas a maneira que veio, o teor do texto que veio, acabou que o Congresso Nacional achou que o governo deveria ter conversado ali os pormenores desse decreto. E isso causou ali muitos burburinhos, porque afeta ali grande cenário de investidores do país, e o governo tem como objetivo, né, uma perspectiva arrecadatória com esse decreto, e com isso o Congresso Nacional falou bem assim, né, assim que as coisas funcionam, e com isso o governo teve que recuar, e a partir uma segunda medida, o Haddad conversou ali com os líderes, dizendo que iria encaminhar uma medida provisória. Foi uma reunião muito longa, inclusive, ali com os principais líderes no domingo, algo que é muito atípico dentro ali do dia a dia de Congresso Nacional. E com isso, o governo estava achando que estava tudo certo. Só que quando a edição da medida provisória veio, o Flávio Dino trouxe ali uma decisão sobre a questão das emendas, e foi o que azedou a relação, que já não estava tão boa assim. Inclusive, quero até trazer uma analogia, se vocês me permitem, aproveitar o clima também de festa junina. Tem uma música que é bem conhecida, que toca nas festas juninas, de um poeta chamado Petrúcio Amorim, e ela é conhecida nacionalmente pela interpretação do Flávio José. O nome dela é Tareque Mariola. E essa música conta ali uma relação, um não que ele teve, quase como se fosse um relacionamento que ficou muito ruim. E tem um momento que ele fala bem assim: você foi longe, me provocando, atiçou a minha ira, quem é você pra derramar meu mungunzá? Mungunzá, quem não conhece, é canjica. E foi quase isso que o Hugo Mota disse pro governo quando aprovaram o requerimento de urgência ali com mais de 300 votos. Eu acho que, inclusive, ele poderia até colocar isso ali de post no Twitter, né? Que assim, quando foi aprovado, ele trouxe um pouco desse recado. Falou assim, governo, vocês azedaram e derramaram o nosso mungunzá aqui porque da maneira que foi. Então, esse é um recado pra dizer pra vocês, a depender da medida que vocês forem ponderando, colocando, é importante conversar com a gente. A gente sabe que nesses últimos anos o Congresso Nacional tem tido realmente esse papel mais proeminente no cenário político e o governo não tem conseguido realmente construir uma base sólida. Eu acho que esse é o principal ponto. E para ainda deixar a vida do governo mais difícil, até nas últimas semanas não tinham sido liberadas emendas desde o início do ano, isso é importante reforçar, porque os parlamentares sempre esperam, né, a liberação dessas emendas, mas com as decisões ali que houve no STF, ali com mais questões de transparência e tudo, acabou que o governo trouxe essa justificação, né, sobre esse assunto, e dizendo também que houve o atraso no orçamento, a sanção, e que isso foram as implicações da não liberação desses recursos. Mas a gente sabe que os parlamentares, no final do dia, eles querem realmente esses recursos ali invertidos, e a partir disso tensionou ainda mais esse relacionamento ali dentro do Congresso, e essa medida provisória e o próprio decreto também vão ser desafios. O que a gente tem de indicativo que o Hugo Mota quer aprovar o PDF
PDL ali na Câmara dos Deputados com o objetivo realmente de reforçar esse recado para o governo, e a medida provisória, realmente o governo vai ter que se esforçar para poder ali aprovar esse texto que trabalha ali com diversas questões. Vou deixar aqui para os meus colegas que conhecem com profundidade o assunto poder trazer também essas questões, mas eu acho que o principal ponto, até para a gente poder pensar se realmente a liberação dessas emendas vão ser suficientes para que essa medida provisória avance, para que cerceie também a aprovação desse PDL. E também é importante reforçar que geralmente os PDLs, acho que tem um tempo já que o Congresso Nacional não derruba decretos ali do Poder Executivo, e que realmente é uma medida ali para poder pressionar e fazer com que o Executivo recue, mas o governo vai ter um super desafio aí nesse segundo semestre, porque não é só essa MP, mas também existem várias matérias prioritárias para poder avançar e com isso melhorar a popularidade, que a gente sabe que é um dos principais mecanismos e ponderações que o Executivo quer trabalhar ali para esse segundo semestre. Olha, Letícia, eu acho que se o Hugo Mota conseguir derrubar esse decreto aprovando um PDL, ele pode sim fazer um post no Instagram dele colocando essa música que você cantou pra gente, que vai ser um gol de placa, porque assim, pensando bem ou mal se tem mérito ou não, fato é que nem mesmo o Lira, que é um presidente com a força que tinha, levou adiante PDLs que envolviam sobretudo matéria tributária, né, que em geral é o alvo nos nossos PDLs no Congresso. E se ele conseguir, ele vai poder dizer, eu sou um presidente habilidoso. Esse é um imbróglio que envolve os três poderes, porque é um interesse direto do Executivo de aumentar a arrecadação, né, ali o interesse da pasta do Ministério da Fazenda para cumprir o arcabouço fiscal. Envolve o Legislativo, porque quando o primeiro decreto foi editado, houve uma queixa do Congresso, por isso que houve essa reunião num domingo à noite. Só que o segundo decreto também causou um mal-estar ali perante, especialmente Hugo Mota, que meio que mudou de ideia em questão de horas depois de ouvir lideranças do Centrão e o Mota querendo manter um certo controle ali perante as lideranças. E envolve o Judiciário também, porque tem a questão das emendas que a Letícia falou, o governo está tentando liberar emendas para conseguir simpatia do Legislativo, tem essa exigência do Flávio Dino de maior transparência ou dos critérios de transparência das emendas, porque ele é o relator ali do inquérito que investiga as emendas, então envolve os três poderes. E ainda tem, Haroldo, a possibilidade de judicialização, porque a oposição já acionou o STF questionando esse decreto do IOF, e também fica uma dúvida judicial, ali, aí jurídica, se o PDL susta os dois decretos ou só o primeiro, ou se isso poderia ser levado para o STF. Qual que é a avaliação que a gente pode ter com relação a esse âmbito jurídico do decreto, do PDL que trata do decreto? Vou dar um passo atrás porque você comentou que tem que ter a participação dos três poderes nessa questão. O que acontece? A gente tem uma ação do governo, que é o decreto e a MP do IOF, visando a arrecadação. Mas por quê? O governo, em 2024, ele tinha um déficit primário, fechou o ano com um déficit primário de 11 bilhões, mais ou menos. E o que acontece? Ele tinha uma meta fiscal ali de 27 bi, ou seja, dentro da meta fiscal dele. Ok, só que dentro desse número também foi retirados 32 bilhões de ajuda na calamidade pública do Rio Grande do Sul. Então, por isso que conseguiu cumprir a meta. Tudo bem. Hoje, o Instituto Fiscal do Senado, ele tem como meta, mas ele coloca como o governo vai ter um déficit primário de 64 bilhões, sendo que a meta fiscal é de 31 bilhões. Então o governo ele precisa tomar algumas atitudes realmente para visar essa arrecadação e tentar fechar as contas públicas. Porém, aí é onde entra os outros dois poderes. É que o executivo tem que controlar os gastos públicos, óbvio, isso vem muito da questão de gastos fixos com servidores e tudo mais, e entra uma discussão. Vocês tocaram nas emendas parlamentares. Esse é um grande gargalo que hoje o Brasil tem que contribui para esse déficit público. E a gente também tem a questão do judiciário, em que não quer discutir supersalários. Então, assim, os três poderes não sentam para combater. Inclusive, quando a gente teve a questão da votação da urgência do PDL, no mesmo dia o Hugo Mota enviou uma questão que foi para o Legislativo, que é a poder acumular aposentadoria com salário dos parlamentares. Então, realmente, tem que ter só um comprometimento do Executivo. O Executivo não está tendo esse comprometimento porque os gastos fixos não são diminuídos. Ele só está querendo aumentar a arrecadação. Realmente, ele está errado nisso. Só que o Legislativo não senta e não vamos discutir isso realmente? O Judiciário, ele vai sentar e vai discutir os supersalários? Será que os três poderes estão realmente, ou é só mesmo uma briga política?
Enfim, eu acho que essa é um passo em que os três poderes têm que estar envolvidos. Só que agora, respondendo a sua pergunta, que eu acho que, enfim, essa questão do decreto 12.499, né, que se ele for derrubado pelo legislativo, volta os outros dois? Tecnicamente não volta, porque teria que ter um ato expresso, enfim, para fazer com que eles voltem a valer. Contudo, eu não descartaria o governo falar, eu entendo que volta, e ele arrecadar e deixa para o judiciário. A gente tem visto que uma das grandes questões que o governo tem é uma boa interlocução entre o advogado-geral da União, o Messias, né, com o judiciário, em que ele tem tido várias derrubadas de teses tributárias dentro do STF visando a arrecadação. E os argumentos do governo dentro do STF não são técnicos. São, se você julgar assim, eu vou ter um rombo de tantos bilhões, trilhões, enfim. E o STF tem escutado isso. E talvez seja um argumento em que o governo, sabendo dessa boa interlocução, sabendo disso, e ele tem também como é que eu digo, o tesoureiro das emendas, o Dino, lá dentro do STF, ele tem esse ponto na mão. Então eu não ficaria surpreso do governo entender assim, dele falar, olha, volta os decretos antigos, eu já ouvi pessoas do governo falando sobre isso, então não me surpreenderia realmente, mas tecnicamente estaria errado, então haveria judicializações e etc, mas só que a gente tem essa barreira em que o STF, infelizmente, tem sobrepesado tecnicidade com as questões fiscais do Brasil. Infelizmente ou felizmente, né? Dependendo de quem é que entra com a ação. Se a gente for considerar, por exemplo, se a gente vai falar de política fiscal, muito do que o governo está fazendo se baseia em algumas premissas que hoje talvez não funcionem tão bem, que sejam de um ponto de vista ultrapassados, mas que já serviram muito no passado, né? Qual é a principal premissa de sustentação dessa política fiscal do governo? Que é importante a gente ter essa clareza. É uma expectativa de que quanto mais tributos eu crio, mais eu consigo arrecadar e eu consigo ter um padrão de continuidade de despesa similar. Então a ideia é que o governo não cresça, mas que ele tenha um comportamento similar de despesa. Só que qual é o problema? Hoje a gente está vivendo um contexto global de dificuldade de arrecadação. Basicamente é dizer, a nossa massa de renda não está conseguindo arrecadar tanto quanto a gente esperava. Quando a gente joga os tributos, a gente vê efeitos econômicos que mudam o comportamento das pessoas. E isso é extremamente sensível quando a gente está falando do IOF. Porque o IOF movimenta completamente inflação, juros, e ele tem uma relação de como a gente amortece nosso peso no câmbio. A gente viu juros a 15%. Exato. A dívida do governo é indexada em Selic, então 15% aumenta o endividamento do governo, então diminui a capacidade de investimento do governo nas camadas sociais, dos projetos sociais que ele visa estimular o consumo da população. Então, afeta um ciclo como um todo. Com o IOF tributado, eu, empresa, tenho mais dificuldade de investir, de me financiar, de ser mais produtivo, e isso afeta o meu PIB, o crescimento do meu PIB. Então, são medidas que, de alguma forma, interrompem a trajetória de crescimento da sociedade, seja a população ou o investidor. Então, acaba que são medidas que não só o setor produtivo vai reclamar, como talvez não tenha o resultado econômico esperado. E é por isso que a gente morre na praia. A gente aumenta a tributação e não melhora a nossa relação com o déficit. É porque não é um modelo de tributação eficiente. A gente tem outras estratégias, né? O Haddad mandou um MP com mudanças no IR, né? Então a gente passaria a tributar aí o VGBL, então Previdência Privada tributado. A gente passaria a tributar LCI, LCA. A gente passa a tributar mais, né? A gente aumenta a alíquota sobre bets. Todas essas medidas, elas têm seu valor, porque em algum nível elas afetam partes do setor econômico que não são tributados e que, segundo alguns economistas, não precisariam mais dessa ajuda que já tiveram no passado, né? A ideia basicamente da LCI, da LCA e de vários outros modelos de financiamento de setores é ajudar com que o agro e o setor imobiliário consigam se financiar sem sofrer a tributação. Qual é a tese de alguns economistas hoje? Que não precisa mais dessa isenção, porque são setores que conseguem se financiar mesmo com a tributação a 5%. Então essa é uma medida que de alguma forma calibraria uma medida que já deveria ter acontecido há muito tempo pelo poder público.
A grande questão, desculpa, Gabi, te interromper, talvez seja o que a Letícia tocou. Foi que a medida, ok, eu concordo com você, é necessária, talvez. Rever essa... enfim, a gente vive num momento de reforma tributária em que benefícios fiscais estão sendo, na verdade, descontinuados, né? Ou seja, estão chegando ao seu vencimento e não estão sendo prorrogados, porque realmente lá na frente a gente não vai mais precisar disso. Receita Federal já colocou alguns estudos em que benefícios fiscais já não são mais necessários, enfim, já só influenciam em margem de lucro. Mas eles têm que ser visto caso a caso. Mas a grande questão que eu adiciono aqui é que a forma como o governo está fazendo, que foi o que a Letícia trouxe, que é não conversar com o Congresso, ou seja, por meio de decreto, o IOF a gente sabe que não respeita a anterioridade anual, nonagesimal, ou seja, ele acaba incidindo exatamente no momento da publicação dele, e a MP também já começa a produzir seus efeitos. Acho que o grande problema do governo é essa falta de interlocução com o Congresso, talvez, o que ele até tinha. Ele até, assim, ano passado a gente viu muitas MPs seguidas de PLs, né, e que, na verdade, os PLs foram ganharam força, né, com o caso da folha de salários, né, que a gente teve um grande problema ano passado. O governo entrou com um MP, mas depois ele acabou vindo com um PL, com urgência, enfim. Mas eu acho que essa questão que o governo tá faltando as ideias são boas, são, enfim, válidas até certo ponto, acredito eu, só que a forma como está sendo, talvez aumente a desconfiança do investidor dentro do Brasil, isso aumente juros, aumente outras coisas e aumente evasão de dinheiro aqui do Brasil. Então, eu acho que essa é a questão. Acho que você está certo e a Letícia está certa, só estou convergindo as duas conversas, porque mas eu tô super de acordo com perfeitas. você. Eu acho que faz todo sentido. Na verdade, esse é precisamente o meu ponto. Esse é um governo que consegue tecnicamente amarrar muito bem algumas ideias, levantar alguns projetos bem, mas ele não faz o ciclo inteiro. Ou seja, pensei no IOF. Bom, é uma medida que eu aprovo rapidamente, faz sentido calibrar economicamente usando esse tributo porque ele é rápido. Porém, eu pensei o IOF e não pensei nos efeitos deletérios em toda a economia. Tá, pensei em resolver o problema tirando um benefício que seria a isenção da LCA, considerando que o setor não precisa mais. Mas esqueci de pensar que a maior bancada do Congresso é a bancada do agro e que eu preciso do apoio deles para aprovar alguma coisa. Então ele faz o plano só até a página 2, ele esquece de pensar na execução e isso acaba fazendo com que a maioria das propostas do Haddad comecem com gás, o mercado fica em suspenso, espera, eu acho que vai vir uma medida fiscal, um pacotão aí, e aí frustra, porque depois quando ele entrega, a gente vê, ele não consegue aprovar isso aqui, ou ele não vai aprovar nem 30% do que tá aqui, porque falta força política ou porque o impacto econômico vai ser ruim. E foi o que aconteceu ano passado. Jogava uma MP maravilhosa, virava um PL desidratado, mas aprovava. Por isso, porque ele não faz o ciclo inteiro do plano. Mas foi ótimo, aí eu vou perguntar pra Letícia, eu acho que talvez tenha sido ótimo, e pro Érico também, enfim, acho que tenha sido ótimo pro Hugo Mota, porque a gente tem um primeiro semestre morno, se eu não posso dizer frio, no Congresso, em que o Mota pegou essa urgência pra virar a bandeira dele, talvez politicamente, né, porque o Mota realmente não mostrou ainda pra que veio, né. Eu acho que um ponto também é importante trazer que no ano passado, essas questões das medidas provisórias não tinham as comissões mistas, né, que é aquele colegiado que tinha como se fosse um parecer prévio antes de ir para os plenários, tanto da Câmara quanto do Senado. E esse ano, o Hugo Mota conversou ali com o Davi Alcolumbre e as comissões mistas votaram. E elas já estão em funcionamento, inclusive já foram aprovadas ali, uma medida provisória teve o parecer aprovado. Então também vai ser um teste de fogo pro governo para buscar essa articulação, porque é engraçado, né? Parece que o governo é inexperiente. A gente fala, caramba, o governo Lula, que tem ali já todo um histórico dentro da política, já passou por diversos processos, como que eles estão se colocando nesse local? Quem sabe? Por mais que não tenha construído uma base tão consolidada ali, por que tá vivenciando esse momento novamente, né? Parece que desde quando começou o início do governo, tem se vivido esses momentos de grandes ruídos e parece que nunca passa. E agora, com o Hugo Mota, o governo foi lá, conversou, falou assim, estamos aqui, vamos te apoiar pra sua eleição. Assim, da mesma forma foi com o Davi Alcolumbre, que tem uma proximidade maior do que com o Hugo Mota. É importante ressaltar que, será que realmente essas tratativas estão sendo resolutivas, né? Qual é o custo que está tendo pro governo? E realmente, a gente tá tendo um primeiro semestre muito atípico, a gente já tá ali no meio do ano e ainda a gente
gente não consegue mensurar, assim, caramba, o que a Câmara trouxe de proeminente de aprovação? A gente ainda não consegue enxergar. E pra gente que tá ali na convivência, acompanha muito de perto, é até estranho, porque geralmente a gente fala assim, nossa, o mês de maio é um mês intenso, porque é um mês completo, não teve feriado, a gente sabe que também teve todas essas questões ali no início do ano, mas geralmente a gente costuma ter ali quando troca as mesas, esse início mais forte, e não foi o que a gente tem observado. O Senado Federal até tem colocado ali algumas matérias com mais força, mas a Câmara dos Deputados, realmente, o Hugo Mota ainda não conseguiu trazer essa força, mas a gente sabe que com a MP possa ser essa grande virada de chave dele, pra ele realmente demonstrar essa força dele, porque querendo ou não, a gente sempre cai ali no lugar de comparação. Veio Eduardo Cunha, veio Rodrigo Maia, veio Lira, e sempre, querendo ou não, trouxe um perfil de presidentes muito fortes ali, com cada um com suas características, e parece que o Hugo Mota até agora ainda, vamos observar, né, se ele realmente vai colocar ali sua marca nessa sua gestão ali como presidente da casa. Acho que um sinal de que ele ainda não tá, assim, comprando briga é que a gente quase não tem sticker dele, né, rodando por aí. Aí agora a gente vê com o Hugo Mota que tá faltando um pouco essa produção audiovisual da imagem dele. Mas será que talvez, por exemplo, a votação, a aprovação da medida de urgência no PL da reforma da renda que o Lira é relator, não esteja sendo exatamente o Lira vendo esse Congresso morto, ele falando assim, quer saber, eu vou matar no peito e vou botar isso aqui pra andar? Será que não tem também um pouco disso? O Lira ali, a gente sabe que ele talvez não tenha saído tanto assim do poder. Mas tá meio sumido, né? Vocês estão achando que a reforma da renda tá pegando como podia ter pego? Assim, que eles estão tirando tudo que podia tirar dessa discussão? Na verdade, assim, o projeto de lei que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda é considerada a joia da coroa para o governo no Congresso. Acontece que o Congresso agora está congestionado de pautas que também são relevantes e o governo vai ter que equilibrar vários pratos. Já entrando nessa pauta, o Arthur Lira viu, nessa crise toda, uma janela para conseguir voltar a ter proeminência. Então, voltar a ter reuniões com agentes de primeiro escalão do Congresso, do governo, passar a apresentar algumas resistências com relação ao projeto que foi enviado pelo governo. E sobre o Hugo Mota, ele está tentando emplacar, enquanto marca dele, a reforma administrativa que tem uma parte ali de corte de gastos. E essa é justamente a principal queixa do chamado Centrão. Eles querem que o governo diminui a ótica dos gastos. Só que daí tem uma escolha política, que o Lula não aceita desvincular gastos relacionados ao salário mínimo, nem um piso de saúde e educação. Inclusive, isso foi uma proposta que as confederações mandaram, a CNSEG, CNI, mandaram uma carta de iniciativas alternativas à MP de compensação e falaram precisamente isso, né? Desvincular o salário mínimo BPC e outros projetos. E chama atenção porque o governo usa como analogia para justificar a taxação ou a elevação do IOF muito o andar de cima. Não, vamos mexer com o andar de cima, andar de cima, andar de cima. E o governo é defensor do chamado andar de baixo, porque não aceita mexer na vinculação do salário mínimo e tudo mais. E a gente vê a classe média sem um defensor aqui na classe política. E o PL do imposto de renda mexe justamente com a classe média. E esse PL ficou meio que segundo plano diante dessas outras discussões de caráter fiscal. Vocês enxergam que o PL do imposto de renda tá morno? Agora com o Lira mais à frente dos debates pode caminhar? Eu acho que a votação da urgência vai dar uma tração maior para esse PL. E assim, a gente sabe que essa faixa de isenção até 5 mil... ela é unânime, não tem, eu acho que ninguém que seja contrário. Ainda tem ali a faixa de 5 a 7 que também vai ter um escalonamento, então vai ter alguns descontos, então eu acho que aí não tá o problema. O problema que eu acho que ainda está sendo equalizado é essa questão dos dividendos, realmente. A taxação do imposto de renda da pessoa física como um todo, o governo ele quer pegar, o governo coloca até que tem um redutor, chegando até um certo patamar, ele não vai ser tributado, então seria ali. Mas a questão dos dividendos, o Arthur Lira ele até coloca que deveria ser, por exemplo, não a base total, né? Deveria ser só o excedente ali aos 600 mil que eles estão colocando, ali da faixa dos 600 até o teto de 1 milhão, 1 milhão e 200, se eu não me engano, até 10%, né? Da alíquota, né? Do
dos dividendos. A grande questão mesmo é equalizar esse ponto. E outro ponto também é que o Lira, ele tem pedido para o governo, e aí está um pouco travado, são os dados. Porque o governo está se embasando em dados e o Lira, quando Barreirinhas foi na audiência pública, ele falou assim, me passa os dados então. Eu tenho alguns questionamentos sobre esses dados, me passa quais são as bases desses dados, e até hoje a Receita Federal não enviou esses dados para que ele analisasse. Então, assim, realmente o que o governo traz são números fidedignos, sabe? Então, assim, eu acho que o Arthur Lira, conhecedor já do cenário, ele foi e colocou o dedo na ferida do governo e falou, então me traz esses dados porque eu quero ver se eles são fidedignos. E aí... Até porque o Arthur Lira tá esperando os dados da reforma tributária já tem 3 anos, né? Exatamente. Então, ele sabe que vai demorar pra chegar isso aí. Inclusive, pelo que as nossas andanças ali dentro do Congresso Nacional, que a gente consegue observar que realmente tem que se colocar dessa culpa no governo de que, eu não recebi esses dados, então não tem como eu ainda apresentar o parecer. E a gente sabe que o Lira não entra em nenhuma causa pra perder, né? E não só ele, tem alguns parlamentares que a gente sabe, quando eles pegam relatorias de determinados projetos, pra fazer grandes coisas, grandes articulações. E o Lira, mais do que ninguém, é um desses, e a gente conhece muito bem o perfil dele. Eu acho que nesse aspecto, a minha percepção é de que esse parecer já tá ali pronto. E a gente sabe que ele funciona dessa forma. Ele só tá esperando realmente ali a construção desse cenário político, porque ele não pode deixar esse parecer, igual a gente sempre fala, às vezes molhando ali na chuva, porque acaba que cria mais ruídos, pode deixar o cenário político ali mais contaminado. Ele vai trazer isso à tona realmente quando ele observar que é o melhor momento. A gente tem ainda um pouquinho de tempo pro Congresso Nacional funcionar, até o início do recesso legislativo. Ainda é um período curto, né? Mas a gente sabe que essas questões realmente devem ficar ali pro segundo semestre, mas a gente sabe que o tempo da política não é o tempo que a gente conta no relógio, é um outro tempo, e quem sabe o governo consiga articular, conversar muito bem ali com os parlamentares e conseguir avançar, mas a gente sabe que esse ponto de como é que essa conta vai fechar é o principal aspecto que o governo, essa dor de cabeça que eu tenho certeza que deve estar tirando o sono ali do Haddad, do Dário e de toda a equipe econômica no final do dia. E um ponto que a gente tem que lembrar sempre, né, assim, o Lira, ele vai pensar muito bem como ele vai construir o momento político de apresentar esse parecer para não deixar que se repita o que aconteceu com a reforma tributária, né? Quem lembra da reforma da renda, aprovaram a emenda e depois a regulamentação. Um grande problema para as lideranças políticas, sobretudo para o Lira, é que essa reforma acabou saindo como uma vitória do Lula, como uma vitória do governo, do Haddad, do API. E o Lira, que esperava de alguma forma sair como um pai ali, como um gol de placa, acabou ficando de escanteio. Até quando a gente olha as fotos, ele não tá enquadrado, ele tá de cara amarrada. Na assinatura, infelizmente, eu acho que o pai do Lira tinha falecido, ele não pôde comparecer. E ele ainda deu esse azar. Ele deu esse azar na regulamentação. E no dia da emenda constitucional, teve uma questão que os parlamentares do Partido Liberal ficaram vaiando o presidente Lula. E aí o Lira teve que dar como se fosse uma reprimenda nos parlamentares. E aí ele saiu de cara amarrada em todas as fotos, com uma professora brava que dá bronca nos alunos. Foi o dia da guerra dos bonés. Foi! Depois disso não pode mais, né? Exatamente. E aí tudo que ele não quer é que essa reforma tenha esse momento, né? Esse 2.0. E aí, obviamente, ele não vai mandar um parecer no contexto que tá todo mundo falando de IOF, de governo, de emenda, né? Ele tem que segurar pra quando for o centro das atenções. Ele não pediu essa relatoria à toa, né? Exatamente. Esse timing da comunicação é muito importante. Por exemplo, a gente tá gravando um momento em que a imprensa fala muito do conflito ali entre Israel e Irã, o que foi bom pro governo porque escanteou algumas crises ali relacionadas ao IOF, inclusive a CPMI do INSS, que é a nossa próxima pauta. Quando a oposição começou a coletar as assinaturas, havia um vácuo informacional ali de outras pautas e se falava muito sobre, atingiu tantos parlamentares e tal. Só que chama a atenção que no dia da instalação em si, quando o Alcolumbre leu o requerimento, isso foi pouco noticiado porque outras pautas se fizeram dominantes. Só que a CPMI está instalada, fica agora a batalha para saber quem vai ser o relator, porque está quase posto que o Omar Aziz, do PSD do Amazonas, vai ser o presidente, assim como na CPMI da pandemia. E chama a atenção
porque havia quase a certeza que o PL, ou seja, o principal partido da oposição, ficaria com a relatoria. Só que o Mota, em meio às festividades, já falou que não é bem assim, talvez não fique com o PL. Queria ouvir de vocês essa CPMI do viés da oposição, com vista já a 2026, e pelo lado do governo. Para o governo é só conter danos, evitar que avance sobre 2026, quando a gente vai ter eleições, e qual o potencial que a oposição tem nessa CPMI de trazer desgastes adicionais à imagem, especialmente do presidente Lula. Se vocês me permitem uma dúvida honesta, qual foi o tempo da CPMI? Vai pegar o governo Bolsonaro também ou vai se restringir ao governo atual? Porque isso é um ponto fundamental, porque se eles conseguem trazer à discussão esse passo atrás no tempo, aí eu acho que as coisas se equalizam e aí o discurso vai ficar muito equilibrado de guerra de um contra o outro. Mas se isso não for equalizado, o governo ele vai ter que desviar realmente holofotes e esperar que isso dê em pizza. Mas os danos eu acho que estão postos aí politicamente, eu acho que foram muito bem conduzidos e muito bem estancados. Hoje a gente não vê mais tanta tração essa CPMI. O Hugo Mota deixou estender demais essa instalação, então eu acho que hoje eu acredito que não seja tão prejudicial assim ao governo. Não que não seja prejudicial, tudo sempre a gente tem contenção de danos, né, mais à frente, mas a grande questão é essa: se o governo conseguir trazer para a discussão esse passo atrás na história sobre esses problemas que tiveram na Previdência, também para o governo Bolsonaro, aí eu acho que aí a gente vai ter uma equalização de discurso político. Eu vejo que os dois lados eles perdem porque acaba que é uma perda ali de tempo com aquele locus ali que eles vão ter que estar preocupados. Acaba que antes não tinha a questão do IOF, agora o governo tem a questão do IOF e vai ter que cuidar da CPMI ao mesmo tempo. E a oposição, a questão da votação da anistia dos anistiados do 8 de janeiro, já perdeu bastante fôlego, então eles vão ter que cuidar também da CPMI para poder construir essa narrativa em torno ali de fazer essa contraposição em relação ao governo. Então acaba que eu acho que é meio que uma faca de dois gumes ali, qual construção de narrativa eles vai ganhar no final do dia ali, briga de hashtags, dos cortes dos vídeos, porque querendo ou não, a gente sabe que isso no final do dia é o que tem impactado mais. A gente sabe que o governo também tem tido dificuldades em relação a isso. O Sidônio tem pensado muito bem como construir e desvencilhar essas crises, mas ainda eu acho que o governo tá com essa esperança de que essa CPMI possa ser um pouco dessa reviravolta, né? De demonstrar que o que aconteceu realmente teve início ali no governo anterior e a partir disso desmistificar um pouco da história. Mas a gente sabe que a oposição consegue construir muito bem narrativas. São excelentes com a rede social, né? E o governo ainda não conseguiu ainda encontrar esse caminho de fazer realmente, né, essa frente, esse contraponto. Inclusive, quando teve a sessão de vetos, com outros temas ganharam mais foco, acho que inclusive a oposição foi até um dos pontos que a CPMI perdeu um pouco. Porque houve ali temas, a questão das contas, né, aumento das contas de energia, acho que foi a grande questão que teve em toda a internet, e o início a CPMI perdeu um pouco de foco, mas quem sabe com a instalação dos colegiados, os cortes vão vir e o governo vai ter que trabalhar um pouco a mais para poder, eu acho que ganhar mais fôlego. Eu acho que no final do dia sempre é trabalho maior você apagar um incêndio do que construir, né, no final do dia. De acordo, Letícia, a oposição sabe trabalhar muito melhor a narrativa das redes, fazer esses cortes. É só ver o episódio mais recente do ministro Fernando Haddad numa comissão na Câmara, em que ele chamou 2 deputados ali de moleque. Repercutiu muito mais a versão do Nicolas do que a reverberada pelo governo. Concordo com a Letícia que é mais um elemento, uma batalha que o governo vai ter que negociar ali. Então, em um dado momento, a Gleisi Hoffmann ali, que é uma só, vai ter que escolher quais batalhas ela vai querer encampar ali na agenda dela, que tem uma limitação temporal, inclusive. E com relação ao veto que aumenta teoricamente a conta de luz, o governo deve colocar mais um elemento ali que vai colocar fogo na relação com o Congresso, que é apresentar uma medida provisória para reverter esses vetos do projeto de lei das eólicas offshore. Aí é o governo jogando responsabilidade sobre o Congresso. Vocês não falaram que os deputados da base que mantiveram esses vetos? Então a gente devolve a bola para vocês, fica a cargo dos parlamentares decidirem se a conta de luz vai aumentar ou não.
Agora eu queria tratar de uma pauta final, já nos encaminhando pro fim aqui desse episódio, que é o encaminhamento ali das investigações, do julgamento do chamado Núcleo Central da Trama Golpista, julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Recentemente houve o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro perante o relator ali, o Alexandre de Moraes. Queria te ouvir, Gabi, quais foram as suas impressões? Da minha parte de análise política, repercutiu muito a parte que o Bolsonaro brincou ali com o Alexandre de Moraes, o convidando para ser vice. É uma anedota engraçada e tudo mais, só que para mim chama a atenção o seguinte: se ele convidou, é porque ele tem convicção que estará apto a disputar as eleições de 2026. E ele não está, independentemente dos sumos desse julgamento, porque ele já foi condenado em outros julgamentos, né? E isso tudo tem muita importância porque o candidato da direita só vai conseguir prosperar com a bênção do Bolsonaro, que por enquanto fica nessa indefinição com o argumento de que ele será candidato, tanto é que convidou o Alexandre de Moraes. O que te chamou a atenção no depoimento de pouco mais de 2 horas do Bolsonaro frente a frente com o Alexandre de Moraes? Essa história, ela é divertida, né? Esse comentário do Bolsonaro é divertido porque ele não dá ponto sem nó. É natural que ele escolheu esse convite, essa piada, ele elaborou essa piada antes, porque foi o Alexandre de Moraes o grande pivô da impossibilidade dele se eleger, se candidatar. Então, quando ele faz esse tipo de piada com o Alexandre de Moraes, ele está afrontando ele com delicadeza, digamos assim, né? E esse tipo de coisa é música pros eleitores, porque isso reforça. Eu consigo imaginar o nicho político dele pensando: poxa vida, você deu o que ele merecia. E isso é uma coisa que reforça a imagem do Bolsonaro. E se a gente for pensar assim, em relação ao testemunho dele, ao interrogatório, acho que vale inclusive esclarecer para os nossos ouvintes que o interrogatório que a gente tá falando aqui no Brasil, na ação penal, não é aquilo que a gente vê nos filmes, sobretudo norte-americanos. O momento de interrogatório que os convidados, os réus, vão pro tribunal é um momento de autodefesa. Inclusive aqui no Brasil a gente não pode, a gente tem essa liberalidade de não produzir provas contra nós mesmos, inclusive mentir em testemunho. Então isso é uma coisa importante para entender o que realmente aconteceu aí. Na prática, o que aconteceu? Cada um dos réus contou uma versão da história, e nessa versão da história, nenhum se lembra de muita coisa. É um grupo de pessoas que tem uma memória muito falha, porque eles estiveram, segundo um ou outro, eu estava nessa reunião com uma pessoa, e aí o outro, não, eu não me lembro de ter estado nessa reunião. E esse é o ponto, quando a gente fala que não existe, você pode mentir no seu testemunho, esse tipo de incongruência vai acontecer e vai gerar, inclusive, a necessidade de acariações, como a gente teve, inclusive, nessa semana que estamos gravando, está tendo acariações entre 2 réus, porque um disse que estava numa reunião com uma pessoa e essa pessoa disse que não estava ou não se lembra. Então, eu tenho que bater um contra o outro e falar, bom, isso aqui aconteceu ou não aconteceu? Então, esse momento, ele tem essa característica. E aí, quando a gente lembra do depoimento do Bolsonaro, um ponto importante estava um ambiente de seriedade, dureza, tensão. Não era aquele corte, digamos assim, do Bolsonaro brincando com Alexandre de Moraes, não reflete o depoimento dele. Porque o ministro foi muito mais dinâmico, foi muito mais, até, digamos assim, informal com outros interrogados. Porque entre ele e o Bolsonaro tem sim uma questão pessoal. É natural. O ministro Alexandre de Moraes teve que ouvir que havia uma minuta de golpe. Isso foi uma declaração do Mário Cid quando ele se reportou, que havia uma minuta de golpe, que o Bolsonaro revisou e que tinha lá uma parte prevista de que algumas autoridades seriam presas, e aí o Bolsonaro teria revisado, tirando isso, deixando só a prisão do Alexandre de Moraes. E aí ele fala, o Mauro Cid fala, inclusive na frente do Alexandre de Moraes, e aí mantém só a prisão do senhor. E aí ele fala, para que todos estão vendo aqui, ele está apontando para mim, dizendo que eu seria o único preso. Então quem consegue imaginar o nível de tensão com o Bolsonaro atrás do Mauro Cid enquanto ele fala isso? E nenhum dos réus podia se comunicar. Eles foram proibidos de se comunicar. Então eles estão há meses sem se falar e tá basicamente um dizendo na cara do outro, ele fez isso, ele não fez aquilo. E isso realmente gera uma tensão. Mas o Bolsonaro em si não falou nada novo. Disse que não sabe, disse que não reconhece nenhum plano de golpe, que ele reconheceu que perdeu e aproveitou o tempo de fala dele para fazer uma
retomada da trajetória dele como político, como presidente do Brasil. E falou de tudo que ele aprovou, tudo que ele tirou, falou do PIX, falou de todos os ganhos políticos que ele teve no governo. Ele usou esse espaço como palanque. Não poderia ser diferente, porque era um depoimento transmitido no YouTube em tempo real. E isso não acontece. Isso não é uma coisa que acontece. Então, para quem é político, isso é um espaço de fala privilegiadíssimo. E foi exatamente isso que o Bolsonaro fez. Tem 30 anos de carreira política, ele sabe usar. E ele foi muito bem, na verdade, na questão de Bolsonaro, ele foi o Bolsonaro. Ele falou bem assim, essa é a minha retórica. Eu, desde que sou vereador, deputado, falo que não quero as urnas eletrônicas. Então, ele foi e continuou defendendo aquele discurso que atinge o público dele. Então, o Bolsonaro soube usar muito bem o tempo dele ali para exatamente comunicar com o público dele. Então, como ele tá na figura de réu, ele pode mentir, ele pode fazer o que ele bem entender ali, ele comunicou muito bem com o público dele. E eu acho que a grande questão do Bolsonaro, agora pensando em 2026, é que mesmo ele sendo inelegível, ele tem 2 ações já que deixam inelegível por 8 anos no TSE, que foi o caso com os embaixadores, né? E, enfim, ele sabe que ele tá inelegível, só que o Bolsonaro, ele tem a convicção que ele vai fazer mais ou menos o que o Lula tentou fazer com o Haddad, passar os votos dele pro seu sucessor. O X da questão, eu acho aqui, é saber quem vai ser o vice do Bolsonaro. Porque a gente tem a Michelle, eu acredito que ele pense muito no Bolsonaro puro sangue, apesar das pessoas acharem sobre Ele quer o sobrenome Bolsonaro concorrendo, né? Eu acho que ele quer um Bolsonaro puro sangue, mas a gente tem a Michelle muito bem avaliada aqui na questão do Senado, então, e ele quer fazer o Senado muito forte para as pretensões da direita, enfim, no próximo mandato. Então, a gente tem, não sei se a Michelle seria o próximo nome. O Eduardo Bolsonaro tem boa interlocução com o exterior, enfim, né, tá lá nos Estados Unidos fazendo pressão e etc, então poderia até ser o nome. Tem o Flávio Bolsonaro, mas que transita bem, é um Bolsonaro mais moderado, mas o Flávio Bolsonaro, ele tem um problema das rachadinhas, enfim, ele tem problemas ali passados que podem prejudicar essa troca de votos. E a gente tem o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Porém, o Tarcísio, ele é um dos poucos, por exemplo, o Zema já falou que se eu ganhar, eu dou a graça, né? Que é diferente ali, né? A graça é isentar o Bolsonaro ali da condenação dele, né? Que é a prerrogativa do executivo. O Zema já disse publicamente que daria a graça ao Bolsonaro. O Tarcísio jamais falou isso. Eu acho que essa é a pulga atrás da orelha do Bolsonaro. Fora também que o Tarcísio já foi do governo Dilma, né? Ele já foi do DENIT. Ali na época de 2013 para 2014, ele foi do DENIT. Por pouco tempo, acho que por 3 meses no máximo, mas ele tem uma boa interlocução também com a esquerda. A Dilma já elogiou ele publicamente, antes dele se tornar esse bolsonarista, porque ele abertamente é. Mas então ele tem esse problema, mas o Tarcísio também transita bem no STF, que é um que o Bolsonaro quer dar essa atenção. Então, assim, tem o Tarcísio, que poderia ser um nome que eu acho que aí ganharia um pouco mais fácil, faria essa transição de votos, e o Tarcísio tem os votos por si só, muito forte, né? O Tarcísio tem despontado quase que um cavalo paraguaio lá atrás do Zema, de vários outros. Lá hoje ele já desponta como um grande nome, né? E tem feito um bom trabalho até em São Paulo, com alguns questionamentos, mas tem feito, né? É bem avaliado em São Paulo. Mas eu acho que o X da questão é quem vai ser o vice do Bolsonaro, porque eu acho que ele vai sim se candidatar e vai deixar o TSE impugnar a candidatura dele, ele vai recorrer até o último momento em que ele vai ter que passar a bola para o seu vice. E aí é onde ele vai tentar fazer, porque ele, pelo menos tendo tempo de fala, ele consegue movimentar a ala dele. Eu vejo que no depoimento, acho que os apoiadores mais desse nicho mais duro do Bolsonaro esperavam um Bolsonaro mais proeminente, porque eu acho que tiveram algumas falas que, por exemplo, teve essa da minuta, acho que outro ponto que o Alexandre de Moraes também ressalta ali, quando ele menciona sobre que o Alexandre de Moraes tinha recebido propina em relação às eleições, e inclusive ele pede desculpa pro Alexandre de Moraes. Então eu acho que o nicho mais duro esperava um Bolsonaro mais proeminente.
mas ele, como bom conhecedor do jogo político, sabia que a versão mais moderada para aquele momento, até porque ele estava na Suprema Corte, né? O que poderia ser dito ali teria grandes prejuízos para ele ali juridicamente. Então, realmente, ele teve cuidado, apesar ali daqueles episódios de piadas e tudo, mas mesmo assim, acho que é importante ressaltar isso. Acho que o nicho mais duro esperava um Bolsonaro mais proeminente naquele depoimento. Eu acho que outro ponto também, acho que a própria postura do Alexandre de Moraes, eu acho que também para poder quebrar um pouco de algumas narrativas que são construídas, né, de perseguição, de tudo, eu acho que o Alexandre de Moraes também, acho que conseguiu reforçar o papel da Suprema Corte em todo esse processo. Acho que em relação ao ponto que é engraçado, né, porque a gente tá aqui construindo desde o início, mas a gente sempre fala em 2026, a gente não consegue parar de fazer essa conexão. Todas as ações de Congresso Nacional, de Executivo, sempre pensam em 2026. É engraçado que desde as últimas eleições a gente sempre já tá pensando na próxima. E, inclusive, recentemente, eu acho que teve uma conversa do Valdemar com o Tarcísio dizendo que ele poderia ser esse candidato desde que ele se filiasse ao PL e faria um pouco esse processo de estancar o governo aí até o último momento para que a partir disso a candidatura dele fosse lançada. A gente sabe que o Republicanos tem uma bancada muito forte dentro do Congresso, é um partido que cresceu muito, tem uma base bem consolidada também em alguns estados que são bastante estratégicos ali ao longo das eleições, mas ainda é um jogo também de xadrez que a gente vai acompanhar e bem de perto, mas ainda já tem alguns nomes postos, mas o Bolsonaro realmente ele não quer perder esse legado do nome dele na história e consequentemente concretizar ali quem vai buscar esses votos ou quem ele vai apoiar. Ele realmente tá pensando com carinho e não vai querer tirar o nome da família dele. Eu acho que pensando aqui na Michelle, não, pelo menos a minha percepção, não sei se ele colocaria ela como essa sucessora dele. Eu acho que ela teria uma trajetória ali mais paralela em relação a esse ponto de ser mais um nicho ali, quem sabe. No Senado a gente já sabe que ela é um nome que tem tido grande peso, mas eu acho que os filhos realmente ele tem colocado ali em primeiro lugar, mas são diversas questões que eles vão pensar e construir esse jogo político aí de 2026 que já tá correndo. Eu acho que uma coisa que não dá pra gente terminar esse episódio sem falar, e o cenário da condenação, né? A gente sabe que, como a Letícia falou, a gente tem sempre que olhar 2026. Então, como que as coisas vão impactar 2026? O futuro candidato a presidente, quem for inclusive ganhar o presidente, vai ser uma pessoa que vai enfrentar uma oposição significativa. A gente tá falando de cadeiras quase garantidas no Senado. Assim, quando a gente conversa, se fulano concorrer, ganha. Então a gente sabe, sim, que o PL e a oposição tá fazendo uma série de articulações, inclusive com grupos moderados, para que no ano que vem ele consiga eleger uma massa de senadores e o próximo presidente vai enfrentar um Senado muito difícil, muito provavelmente. E aí o que eu sempre gosto de ponderar o que a condenação do Bolsonaro vai afetar nesse Senado. Então, assim, nesse cenário e nesse Senado, porque é quase certo, para quem compreende um pouco do jogo jurídico e judicial, que o Bolsonaro deve ser condenado. O Alexandre de Moraes, ele é imprevisível, mas nesse ponto a gente tem uma certa previsibilidade da corte, a tendência é que o Bolsonaro vai ser condenado. Mas onde é que tá a imprevisibilidade do Alexandre de Moraes? Quem atua no judicial sabe que ele é assim. Ele é aquela pessoa que ele mostrou ali. Aquele ministro que ri, que faz piada, de time, dá cara de advogado. É o jeito dele de tornar aquilo mais informal. Só que uma coisa que ele também tem, que é muito característico, é às vezes trazer elementos que ninguém tá esperando. Por exemplo, o Bolsonaro vai ter acesso às redes sociais dele no ano que vem. Mesmo condenado, ele vai estar num presídio ou ele vai usar uma tornozeleira? Eu acho que esses elementos vão afetar diretamente o curso da política no ano que vem. Perfeito. E assim, se eu pudesse acrescentar um pouco, aí voltando para a parte técnica desse processo todo que está acontecendo, o PGR, o Paulo Gonet, ele foi muito inteligente ao ver que as declarações do Mauro Cid são muito frágeis, sabe? O Mauro Cid realmente, em todos os interrogatórios que eu pude acompanhar dele, ele sempre não é tão confiável, digamos assim. Então o PGR fez uma denúncia não embasada nas denúncias, na delação premiada do Mauro Cid. Teve esse cuidado em fazer a sua denúncia
denúncia embasada em provas independentes. Então, assim, eu acho que a condenação realmente, Gabi, eu acho que é inevitável pro Bolsonaro e para muitos ali. Vai ter a questão da dosimetria ali da pena, quem vai ter mais, quem tem mais ou menos responsabilidade, mas eu acho que é muito difícil a gente ter algum desses nesse cenário inocentado. E a grande questão é, o Bolsonaro, eu acho que ele sabe muito bem que talvez se ele tem esse cenário de talvez uma domiciliar, sem acesso à rede social, etc. Mas eu acredito que já ele tem umas pessoas ao redor dele já muito experientes nesse cenário político, que vão deixar vídeos gravados, já vão deixar muita coisa preparada, talvez, para esse cenário que ele vai enfrentar. Então, assim, a gente tem essa questão, mas só que eu acho que eles têm já um caminho muito bem visto, assim, pela frente, assim, né? Eu mas não acredito... pra ele seria muito melhor se ele pudesse recriar a cena do Lula se entregando em Curitiba com a multidão de pessoas indo na porta, né? Sim, eu concordo muito com a Gabi que o impacto político do julgamento vai ser muito mais nas restrições que serão impostas e quais fotografias poderão ser geradas a partir dessa condenação. Que ele não vai disputar é quase líquido e certo, ele sabe, mas nega, e quanto mais ele demora, maior cresce a órbita de poder ao redor dele na escolha e na bênção do candidato que de fato vai disputar a presidência lá em 2026. O Senado é muito importante, como todos vocês já falaram, e a possibilidade até do Carlos Bolsonaro estabelecer domicílio eleitoral em Santa Catarina para não ter que concorrer com o Carlos no Rio de Janeiro, mesmo com 2 vagas por estado, não faria sentido os irmãos ali concorrerem. E à medida que esse julgamento avança, também cresce a necessidade de aprovar o PL da anistia, que a Letícia já citou aqui, que provavelmente vai ser judicializado e o STF vai barrar determinados tópicos ali, a depender da amplitude na absolvição da classe política. E o Flávio Bolsonaro, recentemente, embora considerado dos filhos mais moderados, deu uma entrevista para a Folha, dizendo que o candidato que for receber a bênção do Bolsonaro depende muito do que esse potencial candidato estaria disposto a fazer com o Supremo para modular o PL da anistia. Então... acho que tem muitos elementos aí em negociação. Cenas dos próximos capítulos. Exato. E cena para os próximos episódios aqui do videocast da BMJ. Agradeço demais a presença do Haroldo, da Letícia e da Gabi. Agradeço a você que nos acompanhou por todo esse episódio. Até uma próxima oportunidade.